Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Nós estamos vendo o tópico que se denomina das funções essenciais à justiça. Vamos continuar, vimos o Ministério Público, vamos continuar agora pela análise, está na tela aí para os senhores, da advocacia. Efetua a leitura para os senhores. A atuação do advogado é essencial ao adequado desenvolvimento da jurisdição. Artigo 133 da Constituição Federal. Mas a essencialidade da atuação advocatícia não é um valor em si mesmo. A intervenção de profissional com formação técnica especializada é aspecto imprescindível para assegurar ao jurisdicionado efetivo acesso à justiça, adequado exercício ao contraditório e da ampla defesa, obtenção de proteção jurisdicional plena e adequada e assim por diante. Essa constatação, longe de implicar menoscabo à advocacia, evidencia sua importância. Não se trata de idiosincrasia do texto constitucional, nem de concessão a reclamos corporativos. É uma imposição da própria complexidade do ordenamento jurídico e dos mecanismos processuais de composição dos conflitos, que está longe de ser um fenômeno recente, mas se intensificou a partir da Idade Moderna. O advogado atua no processo imbuído da função que um grande jurista italiano, Calamandrei, chamou de parcialidade institucional. O advogado é um dos sujeitos do processo. Ele representa tecnicamente a parte. O papel do advogado é identificar, na disputa, todo possível aspecto favorável ao seu representado, dando destaque a tais pontos, apresentando-os de modo compreensível e convincente ao juiz e procurando extrair deles todas as consequências cabíveis. Assim, cabe ao advogado defender o direito que ele reputa que seu representado tenha, ou cuidar para que um possível direito da parte adversária não seja superdimensionado ou exercido abusivamente. Zelar para que se respeite o devido processo legal e assim por diante. O mesmo jurista italiano ponderava que essa parcialidade institucional do advogado, especialmente quando confrontada com a mesma parcialidade institucional do advogado da parte contrária, constitui fundamental instrumento de asseguração da imparcialidade do juiz. Nesse sentido, a indispensabilidade do advogado é apenas reconhecida, declarada pela Constituição, e não propriamente por ela criada. Existiria e existe, independentemente do texto constitucional. Isso é confirmado pelo fato de que, na generalidade dos ordenamentos dos contemporâneos estados
de direito, põe-se essa relevância fundamental do advogado. Quando ela não é consagrada no próprio direito positivo, tal como se dá entre nós, é constatada como dado concreto da experiência jurídica. A relevância da atividade advocatícia para o exercício da jurisdição corresponde a um especial regime de regulação profissional, como um plexo de deveres e direitos. Próximo tópico, dentro ainda da advocacia, o poder de postulação. Como indicado, a capacidade postulatória consiste na aptidão de praticar atos técnicos dentro do processo judicial, formular a peça inicial, contestação, recursos, petições em geral, etc. No Brasil, a função postulatória é detida primordialmente pelos advogados, regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 103 do Código de Processo Civil, artigo 1º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Apenas excepcionalmente, a lei atribui a capacidade postulatória à própria parte, independentemente dela ser advogado, como no caso dos processos nos juizados especiais cíveis, nas causas de até determinado valor, Lei 9.099 de 95, artigo 9º, no habeas corpus, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8.906. Próximo tópico, mandato, procuração. Se a própria parte é advogado, ela pode atuar em causa própria, artigo 103, parágrafo único do CPC. Não sendo assim, e não se estando diante de um daqueles casos acima vistos em que se dispensa advogado, a parte precisa constituir como seu procurador no processo um advogado. O advogado não poderá atuar no processo em nome da parte se não estiver munido de uma procuração. Apenas excepcionalmente será admitida sua atuação judicial sem mandato, em situações urgentes, a fim de evitar a ocorrência de danos graves, impedir a perda de direitos por decurso do prazo, etc. Isso se encontra no artigo 104 caput do CPC. Nesses casos, o advogado deverá apresentar a procuração em 15 dias, prorrogáveis por igual prazo. Está no artigo 104, parágrafo 1º do CPC. Esse prazo será contado a partir do momento em que o juiz detectar o defeito e intimar o advogado para corrigi-lo. Se os atos praticados sem procuração pelo advogado não vierem a ser ratificados pela parte, eles serão considerados ineficazes em face dela, ou seja, tais atos não poderão vincular negativamente a parte. Além disso, nesse caso, o advogado responderá por perdas e danos que vier a gerar, parágrafo 2º do mesmo artigo 104, seja para a outra parte, seja para o próprio Estado jurisdição. Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, como entidade de classe, órgão de classe. A OAB é o órgão incumbido da representação, regulação e controle da categoria dos advogados. Ela é dotada de personalidade jurídica própria e desempenha atividade legalmente qualificada como serviço público, mas não se vincula funcional nem hierarquicamente ao poder público. Ela é independente e autônoma. Atua sob forma federativa, ou seja, há um Conselho Federal sediado em Brasília que congrega as seções estaduais e do Distrito Federal, que por sua vez reúnem subseções, formadas por um ou vários municípios. Está no artigo 44 da Lei 8.906 de 94. Seu regime está infraconstitucionalmente regulamentado pela Lei 8.906 de 94, como já dito, que é o Estatuto da Advocacia. Mas a OAB é uma instituição com base constitucional. A Constituição menciona diversas vezes, atribuindo-lhe relevantes papéis. Por um lado, a OAB tem por função institucional defender a Constituição, o Estado de Direito, notadamente os direitos fundamentais e a justiça social, bem como buscar o adequado desempenho da função jurisdicional
e o aperfeiçoamento das demais instituições jurídicas. Artigo 44, inciso 1º da Lei 8.906. É em vista dessas atribuições que a Constituição confere à OAB legitimidade ativa para as ações de controle direto de constitucionalidade. Artigo 103, inciso 7º da Constituição. Participação nos concursos para ingresso na carreira de juiz, membro do Ministério Público ou Advocacia Pública. Artigo 93, inciso 1º, 129, parágrafo 3º e 132. Poder de indicação de membros no Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Artigo 103b, inciso 12 e 130a, inciso 5º. Legitimidade do presidente do seu Conselho Federal para oficiar junto ao CNJ e ao CNMP. Artigo 103b, parágrafo 6º e 130a, parágrafo 4º, etc. Por outro lado, incumbe à OAB promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a Federação. Artigo 44, inciso 2º da Lei 8.906, do Estatuto da OAB. Inclusive, se houver violação de deveres do advogado no curso do processo, caberá ao juiz oficiar à OAB para que ela promova o processo disciplinar e, se for o caso, aplique as sanções disciplinares cabíveis. Artigo 77, parágrafo 6º do CPC de 2015. Sobre esse tema, inclusive, o próximo tópico, os direitos, deveres e responsabilidade do advogado. Direitos dos advogados. O Estatuto da Advocacia prevê o rol de direitos do advogado, artigo 7º da Lei 8.906 de 94. Basicamente, são garantias destinadas a permitir que o advogado desempenhe suas funções dentro e fora do processo com liberdade e eficiência. Tanto o Estatuto da Advocacia, artigo 23, quanto o CPC de 2015, artigo 85, parágrafo 14, atribuem ao advogado a titularidade do direito aos honorários de sucumbência. O Código de Processo Civil explicita a natureza elementar do crédito de honorários, que há muito é reconhecida pelo STJ e o STF. O Código traz ainda um conjunto detalhado de regras sobre o modo de fixação dos honorários, nos mais diferentes casos, de modo a assegurar a remuneração justa e proporcional às peculiaridades da causa. O Código de Processo Civil também reitera e detalha o direito do advogado de ter acesso e vista dos autos do processo, como consta do artigo 107 do CPC. Deveres do advogado. Por outro lado, o Estatuto, no artigo 33, determina a estrita observância do Código de Ética e Responsabilidade do advogado, que disciplina de modo detalhado os deveres do advogado na relação com os clientes, no respeito ao sigilo profissional, na pactuação e cobrança de honorários, na realização de publicidade, etc. O Estatuto da Advocacia também prevê que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Artigo 31. O advogado deve sempre manter-se independente e não pode ter receio de desagradar o juiz ou qualquer outra autoridade, nem de tornar-se impopular perante a opinião pública. Artigo 31, parágrafos 1º e 2º. O advogado tem ainda de observar os deveres de litigância de boa-fé impostos não só às partes, mas a todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, como se vê do artigo 77 do CPC. Apenas, como já dito, o juiz não poderá aplicar as sanções processuais ao advogado. Deverá oficiar a OAB para que ela promova o processo disciplinar. Artigo 77, parágrafo 6º. Responsabilidade do advogado. O advogado responde pelos danos... Não, mentira. O advogado responde pelos atos que, no exercício da profissão, vier a praticar com dolo ou culpa. Artigo 32, caput, da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Se atuar em conluio com o seu cliente, de modo doloso ou fraudulento no processo, responderá solidariamente com ele pelos danos gerados, a serem provados e apurados em ação própria, artigo 32, parágrafo único. Próximo item, o regime único da advocacia
público, da advocacia privada e pública. Tudo o que se disse até aqui aplica-se tanto à advocacia privada quanto à advocacia pública. Nesse sentido, há um regime jurídico único para ambas as vertentes da atuação advocatícia. Mas o advogado público, como o nome diz, além de advogado, é agente público, integrante de uma carreira especial na estrutura administrativa estatal. Por isso, há para a advocacia pública um conjunto de regras especiais a seguir examinadas. E nós vamos deixar para tratar dessas regras especiais da advocacia pública num próximo vídeo. Nós vamos por hora parar por aqui. A gente trata da advocacia pública no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.